Hoje, milhares de estudantes vão pagar R$ 100 por uma prova oficial da Unicamp. E o detalhe é que ela vale, exatamente 0 pontos no vestibular. Sim, zero. Nenhuma classificação, nenhum bônus, nada. Pois é, não tem nenhum atalho acadêmico aí. E olha, o mais surpreendente dessa história toda, essa pode ser a estratégia de aprovação mais brilhante e necessária da década. É um paradoxo fascinante, né? Porque, historicamente, a preparação para essas provas sempre foi tratada como uma corrida de acúmulo de informações. Nossa, total! Aquela coisa de decorar o máximo possível. Exato. A métrica era puramente quantitativa, sabe? Quantas fórmulas o candidato decorou, quantos livros obrigatórios ele conseguiu resumir. Mas os documentos oficiais que acabaram de ser divulgados hoje mostram uma ruptura completa com esse modelo. E é exatamente esse o nosso mergulho de hoje. A missão aqui é decodificar, o xadrez estratégico que rege essas admissões universitárias em São Paulo. E sempre baseando a nossa análise estritamente nos editais oficiais publicados hoje, dia 22 de abril. Com certeza. Não vamos focar naquelas dicas de estudo genéricas, né? A ideia é olhar sobre o capô do motor para entender as novas regras do jogo. E para mapear esse cenário, a gente tem duas frentes de batalha bem claras que revelam o futuro da educação no país. Sim, a Unicamp, com um movimento totalmente inédito para o vestibular de 2027, e a FATEC, a Faculdade de Tecnologia, com a sua arquitetura de prova altamente peculiar voltada para o segundo semestre de 2026. O que torna essa análise tão fundamental é que as instituições não estão mais apenas aferindo o nível acadêmico. Não mesmo. Os editais deixam bem claro, ali nas entrelinhas da estrutura, que a avaliação agora engloba a resistência psicológica, sabe? E também a capacidade de adaptação socioeconômica do indivíduo. Certo, então vamos desempacotar isso, começando por esse tabuleiro da Unicamp. Os dados oficiais de hoje, 22 de abril, confirmam que as inscrições abrem hoje mesmo e vão até o dia 8 de maio. Isso, o foco é o simulado oficial da primeira fase do vestibular Unicamp 2027. E até aí, tudo bem, não parece manchete de jornal. Porque, simulados independentes existem aos montes por aí, né? Aos milhares. Pois é. Mas o edital traz as condições reais. O custo é de R$ 100, sem nenhuma possibilidade de isenção de taxa, e a aplicação vai ser estritamente presencial. Em Campinas e em apenas 3 outras cidades paulistas. E aí vem o grande marco histórico. É a primeira vez que a instituição realiza esse simulado oficial no formato presencial. Diante disso, cara, a matemática parece não fechar. Gera um estranhamento inicial. Sim. Peraí, por que um candidato faria esse investimento financeiro e logístico por um teste prático sem valor de pontuação? Quer dizer, não seria infinitamente mais inteligente baixar lá a prova antiga da internet, de graça, imprimir e resolver na mesa da cozinha num domingo à tarde? Bom, o que é fascinante aqui é que a mesa da cozinha representa o conforto cognitivo, né? Como assim? É que lá a geladeira está a 10 passos de distância, a iluminação é super familiar, a temperatura é controlada. O que a Unicamp está comercializando com esse simulado de R$ 100 não é o papel impresso. Nem as questões inéditas, né? Exato. O verdadeiro produto ali é experiência, sabe? O estresse ambiental e a quebra da zona de conforto. Então, no fundo, a universidade construiu, um laboratório para testar se o candidato desmorona sob pressão antes mesmo do jogo estar valendo. É a melhor analogia possível. O nosso cérebro processa as informações de maneira completamente diferente quando está em repouso e quando identifica uma ameaça. Nossa, verdade. Fazer a prova em casa é o equivalente a pilotar um avião num videogame sentado no sofá da sala. Se o avião virtual cair, é só apertar um botão e reiniciar. Perfeito. A carga emocional é nula. Já o simulado oficial presencial é o simulador de voo profissional. A cabine treme, os alarmes disparam, a pressão se torna física, sabe? A musculatura exigida para ficar 5 horas numa cadeira escolar rígida, cercado por dezenas de concorrentes virando as páginas de forma ensurdecedora. Com fiscais caminhando pelos corredores, né? Sim, é uma musculatura que a mesa da cozinha simplesmente não desenvolve. E a biologia por trás disso é implacável. Existe aquele fenômeno clássico do deu branco.
Nossa, o terror de todo estudante. Pois é. E muita gente ainda acha que é apenas um esquecimento comum, né? Uma falha de memória por falta de estudo. E não é. De jeito nenhum. O branco na hora da prova é um mecanismo de sobrevivência fisiológica. Quando o indivíduo entra num ambiente desconhecido e altamente competitivo, o corpo libera picos de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ah, o famoso cortisol. Ele mesmo. E o cortisol, em níveis elevados, redireciona o fluxo sanguíneo do cérebro. Ele retira a energia do córtex pré-frontal, que é justamente a área responsável pelo pensamento lógico, racional. E pela recuperação de memórias complexas, tipo uma fórmula de física ou a interpretação de um poema barroco. Exatamente. E adivinha para onde vai essa energia? Isso é total. Ele entende que a prioridade não é lembrar as causas da Revolução Francesa, mas sim sobreviver àquele ambiente hostil. Uau! Então, o branco é um bloqueio químico real? 100% real. A informação está lá armazenada, mas a ponte de acesso a ela foi temporariamente destruída pelo cortisol. O que o simulado oficial faz é forçar a exposição controlada a esse ambiente. Entendi. Quando o candidato for fazer o vestibular real em 2027, o trajeto até o local, a entrada com seguranças, o silêncio tenso da sala, Tudo isso já vai estar mapeado na cabeça dele. o cérebro já registrou aquilo como um território conhecido, o que diminui drasticamente o pico de cortisol. É exatamente isso. É tipo um processo de vacinação. O candidato é inoculado com uma dose menor do veneno agora, que são esses R$100 e a logística da viagem, para que o sistema imunológico mental crie os anticorpos necessários para o dia oficial. Perfeita colocação. Faz total sentido. Mas, olha, isso levanta uma questão prática inevitável. A vacina ambiental resolve o problema do dia da prova, prepara a mente para o estresse do ambiente. Mas e os outros 364 dias do ano? Aí a história muda. Pois é, porque o controle do cortisol de nada serve se na hora de escrever a base de conhecimento não estiver sólido o suficiente para responder as questões complexas. Esse é o outro lado da moeda, sem dúvida. A resiliência ao ambiente precisa ser acompanhada pela resiliência técnica. E isso, só é construído através do volume e da qualidade do treino diário. Volume e repetição, né? Sim. Conhecimento teórico passivo derrete na frente de uma prova estruturada. O candidato precisa entender as engrenagens das bancas examinadoras. Tipo, como eles formulam as pegadinhas. Exato. Qual é o padrão de distratores nas alternativas falsas? Tudo isso exige uma exposição diária, quase obcecante, a bancos de questões e a provas anteriores. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E bom, aproveitando essa deixa sobre a necessidade de entender a estrutura interna de diferentes provas e não ficar refém de um único modelo, vamos mudar um pouco o nosso foco. Vamos lá. A Unicamp exige sobrevivência ao ambiente. Mas o edital da FATEC, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, mostra que eles estão testando, a sobrevivência no cenário da economia moderna. E essa transição é muito boa porque o DNA da FATEC é diametralmente oposto aos das grandes universidades clássicas. Como assim? O foco institucional deles não é a pesquisa teórica isolada, sabe? É a aplicação prática no mercado de trabalho e no ecossistema tecnológico. E o edital reflete essa missão em cada linha da sua estrutura de avaliação. Falando em edital, os números para o vestibular 2026/2 dão bem a dimensão do impacto. Tem mais de 90 cursos de graduação espalhados por dezenas de cidades paulistas. E vale mencionar também o formato EAD para gestão empresarial. Bem lembrado. O cronograma, baseado apenas nos documentos divulgados hoje, dita que quem buscou isenção ou redução da taxa de R$90 precisou resolver isso lá entre março e abril. E agora o período de inscrições oficiais vai do dia 7 de abril até o dia 1º de junho. A prova acontece no dia 28 de junho, num domingo, com resultados ultra rápidos saindo já no dia 14 de julho.
Mas o que realmente salta aos olhos é a arquitetura dessa prova. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Com certeza, é uma estrutura bem particular. Sim, é uma etapa única, de 5 horas de duração, são 60 questões de múltipla escolha e a distribuição de pesos é onde as intenções da instituição ficam claríssimas. Português e matemática lideram com 8 questões cada. O que já é esperado, né? Sim, é o padrão. Depois, tem um bloco com 5 questões cada, para física, química, biologia, história, geografia e inglês. Mas aí entra o ponto de virada. Tem um bloco de 5 questões isoladas apenas para raciocínio lógico. E, coroando a prova, as famosas 9 questões interdisciplinares. Pois é, se a gente conectar isso com o panorama geral, a presença desse bloco isolado de raciocínio lógico e desse grande volume de questões interdisciplinares é a resposta da FATEC à obsolescência do aluno puramente enciclopédico. Então isso sugere que eles não estão interessados no tal do HD humano, aquele perfil que decorou a tabela periódica inteira. De jeito nenhum. A diferença entre saber a matéria e ser esse perfil tecnológico que o mercado exige parece sutil, mas é gigantesca. Explica melhor essa diferença. A diferença está no reconhecimento de contexto. O perfil enciclopédico, ele domina a teoria no vácuo. Se a pergunta for direta, a resposta é exata. Tá, e o perfil tecnológico? O perfil tecnológico domina a aplicabilidade. É a diferença entre saber fabricar um tijolo e saber projetar o momento exato em que esse tijolo deve sustentar uma ponte sob ventos fortes. Nossa, ótima analogia. Ao isolar o raciocínio lógico da matemática tradicional, a banca quer observar a capacidade pura de identificar padrões, prever o comportamento de um sistema e encontrar atalhos cognitivos. Que são basicamente os verdadeiros pilares da programação de software, da automação industrial, da logística avançada, né? Exatamente. É um espelho do mercado de trabalho atual. Mas eu acho que a genialidade estrutural parece morar mesmo nessas 9 questões interdisciplinares. É ali que a prova exige que os conhecimentos deixem de ser, colocados em caixinhas. Sem dúvida. Vamos ilustrar como isso funciona na prática de uma prova de alto nível. Uma questão interdisciplinar típica não avisa quais matérias devem ser usadas. O que já causa um pânico imediato em muita gente. Total. O enunciado pode, por exemplo, apresentar o cenário de uma fazenda de café inteligente. Para resolver o problema, é necessário usar biologia para analisar o pH do solo e a absorção de nutrientes da planta. Ok, biologia cheque. Mas, ao mesmo tempo, exige-se a geografia para compreender a logística de transporte dessa safra até o Porto de Santos, considerando o relevo, a malha rodoviária. E não para por aí, né? Não. Por fim, a matemática atua na ponta para calcular o impacto de uma variação cambial na margem de lucro da exportação. Tudo isso, veja bem, na mesma questão. É a destruição total daquele modelo de silos industriais na educação. Durante um século, o ensino médio funcionou num modelo bem fordista. O sinal toca, a mente foca apenas em matrizes matemáticas. Exato. E aí, o sinal toca de novo. Exatamente. A porta da matemática se fecha com um cadeado e abre-se a porta da biologia celular. É um confinamento de ideias mesmo, mas a vida real e especialmente a economia de inovação não toca o sinal. Perfeito. Uma crise no Porto mistura economia espacial, biologia ambiental e relações internacionais no mesmo segundo. O que a FATEC exige é um ecossistema mental, onde todas as áreas dialogam simultaneamente. O que exige um custo energético e uma agilidade cognitiva brutais. Imagina ficar 5 horas num domingo oscilando entre a leitura densa de um texto em inglês, o cálculo de uma probabilidade complexa e a fusão de história com química numa questão de meio ambiente. Isso testa o limite do córtex pré-frontal. Mas as instituições sabem que a inteligência artificial já faz o cálculo bruto muito mais rápido que qualquer candidato, né? Sim, e é por isso que o vestibular tenta mapear o que a máquina ainda tem dificuldade em fazer, que é justamente essa conexão criativa entre áreas que parecem não ter relação óbvia. Mas aí chegamos no grande funil. Porque, veja bem, se a prova objetiva é esse raio-x implacável da cognição lógica e da capacidade de misturar matérias,
Como é que se mede a bússola moral e a visão de mundo da pessoa por trás da caneta? É uma excelente pergunta. Porque formar um gênio técnico sem direção ética ou consciência social é apenas entregar ferramentas poderosas no vácuo. Exato. E a segunda parte do exame da FATEC precisa cumprir esse papel. E cumpre. Cumpre através da prova de redação. Enquanto as 60 questões avaliam o processador lógico, a redação avalia o sistema operacional humano. Gostei do sistema operacional humano. É a janela oficial para entender como o futuro profissional enxerga o impacto da ferramenta que ele vai aprender a construir ou gerenciar ali dentro da universidade. E olha, analisando rigorosamente o histórico oficial de temas exigidos pela FATEC nos últimos anos, fica muito nítido que não há espaço para platitudes ou redações de mal-de-pronto sobre temas genéricos. Zero espaço para isso. O histórico revela duas vertentes muito pesadas de reflexão. A primeira é a intersecção pura entre tecnologia e a estrutura da sociedade. Que é a cara da FATEC. Para 2026, o tema listado no documento é, abre aspas, como utilizar a tecnologia para combater a desinformação e disseminar o conhecimento científico. Tema densíssimo. Muito. Em 2025/2, exigiram como a tecnologia pode afetar o desenvolvimento de uma economia sustentável. Já em 2023, o debate foi como se preparar para o mercado de trabalho diante dos avanços da quarta revolução industrial. E veja bem, observe como a tecnologia nunca é apresentada de forma utópica nesses temas. Como a salvação de todos os problemas. Exato. Ela é sempre acompanhada de um problema estrutural. Ao perguntar sobre desinformação e conhecimento científico, a banca está forçando o candidato a ir além de entender como funciona, o algoritmo de uma rede social. Ela exige a compreensão de como esse algoritmo pode corroer o tecido de uma democracia se não houver uma difusão científica sólida. É brilhante. A ferramenta técnica é tratada de forma inseparável da sua consequência ética. Exatamente. E a segunda vertente de temas vai ainda mais fundo nas trincheiras humanas, sem sequer esconder-se atrás da palavra tecnologia. Olha isso. Em 2025, o tema foi Estratégias para o Incentivo à Leitura no Brasil. Um problema crônico nosso. Sim. No edital de 2024/2, mergulharam em como superar a permanente exploração da América Latina. Uau! Em 2024, a importância da representatividade na arte para a sociedade. Retrocedendo para 2023/2, o foco foi como combater a insegurança alimentar no Brasil, e em 2022/2, a pauta era a desigualdade de gênero e mercado de trabalho no Brasil contemporâneo. Esses temas são um atestado de maturidade institucional incrível. Uma faculdade que é focada em formar tecnólogos, programadores e especialistas em logística está exigindo, de forma oficial, que seus ingressantes compreendam as chagas do país. É um recado forte. Muito forte. A mensagem subliminar da banca é bem cristalina, sabe? Qualquer aplicativo criado, qualquer linha de código ou otimização de frota de caminhões vai ser aplicada num Brasil que ainda tenta resolver problemas básicos de insegurança alimentar e desigualdade sistêmica. E o mais importante de ressaltar aqui é que a instituição mantém total imparcialidade no formato dessa cobrança. O edital não direciona a opinião. Ele simplesmente expõe o problema geopolítico ou social e avalia a capacidade de argumentação e coesão da resposta. Independentemente do viés ideológico de quem escreve. Eles querem ver se a pessoa consegue formular um argumento lógico e embasado. E isso nos leva a um dos detalhes técnicos mais fascinantes de todo o edital da FATEC. Na imensa maioria dos grandes vestibulares do país, a regra é super engessada. O candidato deve produzir uma dissertação argumentativa. Ponto final. Aquela velha receita de bolo, né? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Exato, mas a FATEC oferece oficialmente uma rota de escolha. É permitido escrever uma dissertação clássica ou optar por escrever uma narrativa. E isso é muito raro. E gera um questionamento metodológico profundo. Por que, num domingo de extrema tensão com o tempo ali esgotando,
um candidato escolheria inventar uma história com personagens, espaço e conflito sobre a quarta revolução industrial, em vez de seguir o caminho super seguro e mapeado da dissertação tradicional. À primeira vista, parece uma escolha arriscada, mas tem um motivo. É porque a narrativa aciona uma alavanca cognitiva que a dissertação muitas vezes não consegue acessar com a mesma potência. E qual seria essa alavanca? A empatia aplicada. A dissertação é excelente para organizar dados e defender teses de forma distanciada, sabe? Verdade. É muito fácil escrever estatísticas frias sobre a desigualdade de gênero ou citar porcentagens do PIB atreladas à economia sustentável. O texto absorve o impacto dos números sem exigir uma conexão emocional do candidato. A pessoa meio que se esconde atrás do jargão acadêmico. Exato. O jargão funciona como um escudo protetor. Agora, a exigência mecânica da narrativa derruba esse escudo na hora. Para escrever uma história coesa sobre o impacto da tecnologia no mercado de trabalho, o candidato é forçado a encarnar o problema. Ele tem que criar um protagonista. Isso. Talvez um motorista de aplicativo lidando com as mudanças nos algoritmos de remuneração. Ou um operário de fábrica cuja função histórica está sendo substituída por braços robóticos. É preciso descrever o ambiente, a angústia da família impactada, as decisões difíceis que emergem dessa transformação econômica. Isso demanda uma exaustão empática brutal. Uma dissertação teoriza a dor social no papel. A narrativa obriga quem escreve a vestir a pele de quem sofre o impacto dessa dor. Faz todo sentido como ferramenta de seleção. Mostra para o avaliador da banca se aquele futuro profissional entende que, do outro lado de toda a grande disrupção tecnológica que ele aplaude, existe um cidadão comum lidando com as consequências ali no chão de fábrica da América Latina. Exatamente. Testa-se a vivência humana, não apenas a estrutura gramatical. E essa é a síntese perfeita de tudo que os documentos oficiais de hoje expuseram para a gente. Quando a gente coloca as informações lado a lado, vemos o tamanho do salto evolutivo dessas avaliações. Um salto gigantesco. De um lado, a gente tem a Unicamp, em 2027, exigindo que o corpo físico e a química cerebral suportem o peso de um ambiente hostil. E do outro lado, a FATEC, em 2026/2, exigindo que o raciocínio consiga fundir química, história e matemática na mesma fração de segundo. Culminando numa redação que demanda uma profunda consciência socioeconômica. O que nos empurra para a conclusão de que passar nesses processos seletivos de elite deixou há muito tempo de ser apenas uma mera fase final da adolescência baseada em decorar a apostila. Com certeza. Tornou-se quase uma profissão, né? Uma modalidade de alta performance que exige uma preparação digna de atletas. Exige controle hormonal, contra o cortisol, agilidade lógica interdisciplinar e uma capacidade argumentativa que une tecnologia e empatia. As regras definitivamente não são mais lineares. O tabuleiro é multidimensional agora. A resiliência ambiental e a flexibilidade mental valem hoje tanto quanto, ou até mais que, o armazenamento estático de teorias. E isso nos deixa com um pensamento final bastante desconfortável para quem está ouvindo a gente levar adiante. Nós vimos o simulado da Unicamp estressar o sistema nervoso. E vimos a arquitetura da FATEC exigir a quebra completa de fronteiras com as suas 9 questões interdisciplinares. Sem falar nas redações que cruzam algoritmos com desigualdade social. Pois é. A provocação inescapável é: se as portas de entrada para o futuro profissional estão exigindo cruzamentos tão violentos e rápidos de áreas diferentes dentro da mente humana, o que acontece com a escola tradicional? Modelo educacional de base. A forma como as escolas operam, divididas naquelas caixinhas estanques, isoladas por paredes e horários rígidos. Onde a física jamais dialoga com a geografia. E a literatura vira as costas para a biologia. Esse modelo parece estar com os dias contados. Será que a própria arquitetura física, os tijolos e corredores das escolas não terão que ser totalmente implodidos e reinventados em forma de ecossistemas integrados? É o único jeito da próxima geração conseguir sobreviver ao nível de exigência que o amanhã já estabeleceu como regra. É o grande desafio logístico e pedagógico das próximas décadas. E as universidades e o mercado de trabalho já avisaram que mudaram o jogo, né? Sim.
O relógio agora corre contra o ensino básico que precisa descobrir urgentemente como parar de formar enciclopédias humanas para começar a formar solucionadores complexos. Nossa, é isso. E com essa reflexão pesada, porém muito essencial, encerramos a nossa análise profunda de hoje nos meandros das admissões. Continuem questionando o formato das coisas, continuem ligando os pontos entre áreas que parecem distantes e, acima de tudo, mantenham os olhos abertos para as verdadeiras regras do jogo.